Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar resolvendo aí alguns exercícios na qual alguns alunos estão com um pouco de dificuldade para interpretar esses exercícios e montar aqui no FluidSim, tá? Os exercícios que vão estar resolvendo hoje são esses três exercícios aqui. Um simulando uma situação real, né, de um dispositivo que prensa peças plásticas para fazer colagem, e outros dois dispositivos com um sistema algébrico para a gente montar e criar o gráfico trajeto passo. Bem, inicialmente eu vou estar dando uma lida e montando os mesmos aqui no nosso simulador. É interessante a gente observar que o simulador ele faz uma simulação não muito próximo do real, tá? Ele pode gerar alguma diferença somente de um computador para o outro. O meu PC é um Note um pouco mais antigo, o processamento um pouco mais lento, então de repente pode haver diferença. O que eu ajuste aqui em relação a tempo, você precisa ajustar novamente. Vamos ver melhor isso daí. Bem, aqui fala aqui, ó, o sinal de partida é emitido mediante um botão. Bem, então vamos lá já colocar um botão, que eu já sei que eu vou utilizar, vou dar a partida. Então, pego uma válvula 3 duas vias, configura para botão, né? Clico duas vezes, vou configurar para botão. Quem não souber como configurar, eu tenho uma aulinha aí que ensina conceitos básicos de FluidSim. Vai te ajudar bastante a dar uma iniciada em como você pode estar mexendo no FluidSim, tá? Vamos voltar lá. O cilindro, após alcançar sua posição final, que é avançado, deve pressionar as peças durante 20 segundos. Bem, eu sei que eu preciso de um atuador, ele está dizendo cilindro, tá? Mas o correto não seria falar cilindro, tá? Porque cilindro é somente a parte externa do atuador. Tem uma parte externa, que é o cilindro, tem a haste, que é a parte central, e tem essa região do êmbolo. Esse conjunto a gente dá o nome de atuador, tá? E para cada atuador eu preciso de um elemento de comando. No caso nosso aqui, vamos pegar uma 4 duas vias, mas também se eu quisesse pegar 5 duas vias, não teria problema nenhum, funcionaria da mesma forma, desde que eu configurasse ela para duplo piloto. Vamos configurar, vamos já fazer a ligação, vamos dar a numeração das pilotagens, 14 e 12. Onde está o 12 aqui? Aqui. Ótimo. Vamos voltar no exercício. Ele diz que vai estar pressionando durante 20 segundos, então preciso temporizar o instante que ele vai ficar avançado. Então vamos procurar uma válvula temporizadora, vamos ver qual das duas que é. Tenho essa e tenho esta aqui. Tá? No caso nosso aqui, ó, essa aqui seria a válvula temporizadora. Ele vai temporizar o quanto tempo o atuador vai ficar avançado até receber um sinal de retorno. Tá? Então vamos ligar a saída à pilotagem. E preciso de alguém que emita um sinal para temporizar em que momento isso aqui vai ser liberado para emitir um sinal. Então, no caso nosso aqui, eu preciso de um outro elemento. Especificamente nesse caso, vai ser um rolete. Então, vamos configurar ele para rolete. Aqui em cima, rolete, aceita. Então, o rolete, quando for pressionado pelo atuador avançado, ele vai dar, vamos lá, ele vai dar sinal aqui na pilotagem. Esse sinal vai ser temporizado até o momento que ele muda o estado da válvula e aí o sinal sai. Vamos ligar os dois juntos, que aí evita eu ter que ficar colocando. Eu estou colocando junto aqui, tá? Mas o adequado nesse tipo de situação, vamos fazer o correto, vai. Nesse tipo de situação seria alimentar direto com a pressão. Então vamos fazer o correto, para a gente não ter período de ensinar algo e depois confundir. Bem,
eu preciso estar linkando esse elemento ao atuador. Então eu vou usar esse elemento régua aqui, tá? Eu costumo colocar ele aqui na frente para mostrar bem quando está avançado e recuado. No caso, ele vai dar sinal quando estiver avançado, e quando estiver avançado, esse elemento recebe a nomenclatura de 1S2, ou seja, o 2 significa que o sinal se dá quando está totalmente avançado, então é confirmação de fim de curso, e o 1 que corresponde ao número do atuador, no caso é nosso atuador A ou atuador 1, tá? Aceita e vamos colocar ele lá também. 1S2, em que posição vai estar? No fim do curso. Fim de curso é 100% avançado. Colocamos 100, olha lá. Esse está linkado a esse aqui. Beleza. Vamos ver o que está pedindo mais lá. Esse retorno deve ser produzido de qualquer maneira, mesmo que o botão ainda esteja acionado. Ou seja, mesmo que a pessoa mantenha esse botão pressionado, gerando contrapressão, impedindo o retorno, ele vai ter que voltar da mesma forma. Então, para evitar que aconteça uma contrapressão, eu vou estar ligando aqui uma válvula corte de sinal. O pessoal costuma chamar isso aí de temporizadora normal aberta, tá? E essa é uma temporizadora normal fechada. Essa realmente a gente conhece como temporizadora. Para nós, isso aqui é mais conhecido como válvula corte de sinal. E quem vai dar sinal para ela emitir para o elemento de comando vai ser nosso botão, e se por acaso o botão se manter pressionado, olha lá, ele vai pilotar de maneira que eu corte esse sinal. Ô, fé da pega, isso, eu corto esse sinal. Aparentemente nosso circuito está bonitinho. Vamos alimentar nosso circuito aqui, ó. Alimentar, tá aqui ar comprimido, vamos colocar ele aqui, vamos alimentar o rolete, o nosso elemento de comando, colocar o silenciador, qualquer um dos dois últimos é válido, alimentar aqui e ele está pronto. Vamos fazer um teste prévio. Bem, se eu pressionar aqui, ele avança, ele temporiza o momento, depois ele retorna. Se eu segurar pressionado, ó, mesmo assim ele retorna. Por quê? Você percebeu, depois de um certo tempo ele cortou o meu sinal lá? Olha lá, por um certo tempo lá, ele cortou o meu sinal, permitindo que ele avançasse. Por isso a gente conhece esse elemento assim como corte de sinal, tá? Quem está certo, quem está errado? Acho que os dois estão certos. Tranquilo? Bem, eu preciso que, segundo o enunciado, ele permaneça 20 segundos avançado. Aí a gente precisa dar um ajuste. Por quê? Para o meu computador com a minha vovozinha, se eu colocar aqui em 20, vamos lá, em 20, aceitar, e mandar ele simular, mesmo assim, ele não vai dar 20 segundos, ele vai aumentar o prazo, o tempo, né? Ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, ele está passando muito, né? Então eu preciso fazer um ajuste. Esse ajuste pode ser feito aqui, que nem eu fiz. Uma outra opção também de fazer um ajuste, mas essa aqui, ó, é na simulação, né? Coloquei aqui na simulação 1 para 10. Vamos colocar 1 para 5. Vamos visualizar como que ficaria. A gente vê que existe essa mudança. Então, vamos pressionar, avançou, vai contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu consigo mudar esse estado de tempo, né? Através dessa alteração que eu tenho. Olha lá, ele deu aproximadamente aí uns quase 20 segundos. Então eu preciso estar ajustando mais, ou por aqui, né, clicando e fazendo essa alteração aqui,
E, se necessário, um ajuste aqui na simulação, no tempo da simulação, para ele poder conseguir. Uma informação importante: se eu mandar esse circuito aqui, ó, reguladinho em 20 segundos para mim, enviar para alguém, com certeza ao chegar para alguém ele não vai estar 20 segundos. Por quê? Primeiro que sua simulação vai estar aqui, ó, em 1 por 1. Então não vai bater. Outra, o meu processador, que eu comentei, é um PC um pouco mais antigo, o processamento um pouco mais lento, né? Ele vai gerar uma simulação diferente de alguém que tiver com um computador um pouco mais novo, né? Um processamento um pouco melhor. Então vai ser diferente. Então, para cada situação eu preciso fazer um ajuste. O Sulfur DC é um simulador muito bom, mas não é tão preciso assim. Eu preciso fazer alguns ajustes. Bem, aqui nós resolvemos o primeiro exercício, né? Ele está avançando, eu consigo temporizar em 20 segundos, estou usando os dois elementos pedidos, né? O botão é pressionado para poder avançar, e mesmo que ele se mantenha pressionado, ele volta. E assim nós fechamos o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. Vamos deletar isso aqui e vamos começar do zero. O segundo exercício ele pede o que? Elaborar um sistema com forma sequencial A mais, A menos B mais, A mais B menos. Então vamos primeiro parar por aqui e vamos começar. Então eu preciso de 2 atuadores. Então eu preciso de um atuador e um segundo atuador, que vai ser o... Vamos pegar a ferramenta de texto aqui, ó. Vai ser o atuador A. E esse aqui vai ser o atuador B, tá? Esse A e B é uma norma antiga. Atualmente não se usa mais essa norma. Hoje em dia se usa a norma ISO, tá bom? Que no caso nosso seria 1A, 2A, tá? Mas é uma coisa que A e B, não muda. Preciso para cada atuador um elemento de comando. Então, vamos colocar uma 4.2 aqui. Já vamos fazer as ligações. Já vamos configurar a pilotagem. Ótimo, vamos numerar a pilotagem. Isso. Vamos colocar o silenciador, né? Vamos colocar esse modelo aqui. E no outro, para mostrar aí que é igual, em vez de 4.2, vamos colocar uma 5 duas vias. Novamente, ó, já vamos conectar. Vamos configurar, né? Duplo piloto. Numerar a via. Essa via eu estou numerando também conforme a norma ISO, tá? Fosse DIN seria uma outra maneira, tá? Seria ZY, tranquilo? Vamos colocar o silenciador. No caso da 5.2 eu tenho 2 silenciadores, né? Na via 3 e na via 5. Isso. Vamos dar uma pequena recuada neles e vamos olhar o exercício de novo. Bem, montamos parcialmente. Observe, ó, que a primeira coisa que vai acontecer, o atuador A, que é o nosso 1A, vai recuar. Então significa que inicialmente ele se encontra avançado. Então vamos mudar a posição dele aqui de recuado para avançado. E se ele se encontra avançado, a posição inicial daqui também vai mudar. Em vez de ser a da direita, passa a ser a da esquerda. Beleza, vamos voltar lá ele de novo. Puxa para cima. Bem, com o controle de velocidade ficou vago. No avanço, no retorno, nos dois, a velocidade no sentido de diminuir, no sentido de aumentar. Ou seja, se for no sentido de diminuir, eu preciso colocar uma reguladora de fluxo unidirecional.
Se for no sentido de aumentar, eu preciso colocar um escape rápido. Eu preciso que seja definido isso aqui. Então, esse exercício ficou assim vago para mim. Eu vou estar colocando como se fosse de controlar a velocidade no sentido de diminuir essa velocidade. E ele não fala em que momento. Então eu vou colocar tanto no avanço quanto no retorno. E ele não fala qual atuador que eu vou estar fazendo essa regulagem. Se é no A, se é no B, eu vou colocar em todos nessa situação. Tá? Mas essa informação ficou vaga. Então vamos lá. Bem, para controlar a velocidade eu preciso de uma reguladora de fluxo unidirecional. Está aqui, ó. Vamos rotacionar ela, girar 90, isso. Vamos colocar aqui e vamos observar. Toda vez que eu usar uma reguladora de fluxo unidirecional num atuador de dupla ação, eu tenho que colocar ela de uma maneira que ela sempre regule a saída do ar. Ou seja, quando o ar estiver saindo por ela, ela saia com regulagem. E quando o ar estiver entrando, entre livremente. Se eu olhar aqui, ó, o ar entrando por aqui, ele vai passar pela regulagem com dificuldade. E para cá ela não consegue porque eu tenho um sistema de vedação nesse sentido. Então ela está regulando no sentido de subir o ar comprimido. No sentido contrário, o ar comprimido descendo, ó, o ar comprimido passa por aqui tranquilo, né? Passa por aqui com regulagem. Mas o que vier para cá, ó, afasta a vedação e permite passagem livre do ar. Então, se eu colocar desta maneira, ela vai estar regulando a entrada do ar. Então, vamos girar ela. 180. Beleza. E vamos posicionar ela. Aqui, aqui. Vamos posicionar uma aqui. Ótimo. Já vou estar ligando ela aqui. Vamos fazer uma cópia para cá. No bodega. Tem que a cópia dá problema. Aí. Uma cópia aqui. Como ele não define onde ele quer regular, eu vou botar em tudo, tá? A pessoa precisa definir essa informação, senão fica difícil, né? Bola de cristal é algo que não funciona muito bem não. Vamos lá. Posiciona aqui, prontinho. Vamos voltar para o exercício. E comando bimanual, tá? Ele quer comando bimanual para quê? Para que momento? Para onde? O pessoal conhece como comando bimanual a utilização da válvula E, tá? Mas na realidade a válvula E ela não funciona muito bem como comando bimanual. Por quê? Ela precisa de dois sinais de entrada, né? Como sistema digitais. Mas nesse caso desse elemento, os dois sinais de entrada não precisam ser ao mesmo tempo. Eu posso dar um sinal e depois de um tempo dar o segundo sinal que eu vou ter saída. Então a válvula aí não serve como bimanual. No caso nosso, eu teria que colocar uma válvula ZSB. Eu não tenho esse elemento aqui, tá? Infelizmente. Ou eu tenho. Espera aí, vamos ver se eu consigo achar. Eu tinha uma época montado para uns alunos umas GSB só para representar. Eu não sei se eu deixei na biblioteca. Arquivo, abrir. Vamos ver se eu acho ele aqui. Meus documentos, Senai. Material didático, aulas, pneumática hidráulica, desafio, contador, análise de conta para ZSB. Ai, criança, olha, eu tenho aqui ainda. Isso aqui é o comando bimanual, é o nosso ZSB, tá? Essa parte aqui, ó, pontilhada. Tá? É o nosso ZSB. Vamos ver se eu consigo copiar aqui.
Ctrl copiar. Ctrl V. Opa, não é que veio criança? Ah, que delícia, hein? Joia. Então, tá aqui o nosso comando bimanual. A saída dele vai vir para cá. Eu tô ligando aqui pro avanço, né? Visto que eu não sei em que momento ele quer usar esse bimanual. Ele precisa definir isso, tá? Eu estou supondo que é o bimanual para avançar, tá bom? Então, já que é um bimanual, eu vou precisar de 2 botões para estar acionando ele. Vamos lá, pegar 2 botões. Então vamos vir para cá, vou configurar esse botão, fecha. Configurar esse botão, retorno por mola. Cadê? Aqui, botão. Vamos colocar o silenciador aqui já, né? Escape sem silenciador. 2 botões, vou fazer uma cópia dele. Isto. Então, um botão vai ser ligado em uma entrada, o outro botão vai ser ligado em outra entrada, tá? E os dois, quando forem pressionados simultaneamente, vão enviar o sinal. Vamos ver para quem aqui, peraí. Vamos ver o sinal para o A recuar. Então vamos voltar. Então, vai para o A recuar. Então, em vez de ser conectado aqui, vai ser conectado aqui. Ótimo. Vamos colocar esse aqui para frente para dar espaço para nós. Bem, no que esse elemento recuar, ele vai mandar o B avançar, que é o atuador 2. Tá? Então ele vai mandar o B avançar. Então vamos colocar uma régua aqui, né? Então quando ele recuar, um S1, confirmação de recuo, no recuo 0, ele vai dar sinal. Vamos pegar, fazer um rolete aqui, configurar ele, rolete, retorno por mola. Ele vai dar sinal para esse elemento aqui, um S1, fazer o atuador 2 avançar, certo? Bem, no que o atuador 2 avança, ele vai mandar os dois inverter o sentido, o A que estava recuado avançar e o B que estava avançado recuar. Então, no que, vem cá, no que o atuador 2 avança, 2S2 em 100, 2S2 significa fim de curso do atuador 2, tá? Ele vai dar sinal, então vamos fazer uma cópia desse também. Ô bodega, vamos filho, me ajuda. Vamos trocar aqui para 2S2. Ele vai dar sinal para que o atuador recue e para que o atuador 1 volte a avançar. Tranquilo? Bem, tá pronto, ó. Tá prontinho. Vamos lá, vamos alimentar nosso circuito. Cadê? Nossa alimentação tá aqui. Vamos alimentar nosso circuito. Vamos ligar neste. Esse aqui, escape sem silenciador. Escape sem silenciador. Uma alimentação nesse aqui também. Vamos trazer mais para baixo para não ficar sobrepondo os elementos. Fica mais bonitinho. Isso. Vamos alimentar este
com ar comprimido ali também. Ô, filho da pega. Aí, vamos alimentar este aqui com ar comprimido. Vem, neném, vem. Isto. E aqui. E alimentar isso com ar comprimido. Cancela. Vem. Cancela, ô filho. Eu não quero que você. Quero que você somente selecione e venha. Não chegou. O que falta? Faz um mouse, né? Aqui. Só que a gente vai fazer o que, ó? Trazer pra cá. Pra não ficar sobrepondo o elemento. E assim está alimentado o nosso circuito. Vou diminuir o zoom aqui, ó, para poder centrar e ficar melhor. Sendo assim, ó, o simular vai ser complicado para nós. Por quê? Como esse aqui é um USB, ele só vai permitir um sinal de isso aí, foi. No caso aqui, as USB, ela só permite um sinal de saída se os dois forem simultâneos, tá? Como eu deixei a regulagem aqui em 50%, eu estou permitindo que essa simultaneidade não exista para me conseguir dar o sinal. Agora, se eu ajustar exatamente aqui como deveria de ser, eu não conseguiria dar sinal separados, tá? Nesse caso aqui eu vou conseguir, porque eu mudei a regulagem a fim de conseguir fazer esse sinal. Então, ó, dou sinal, olha, recua, avança e recua. Funcionou. Vai ficar mais fácil visualizar. Vamos mudar aqui a simulação. Vamos colocar aí 1/10. E vai conseguir visualizar melhor. Vamos pressionar o Ctrl, pressiona aqui, olha, recuou, o outro avançou. No que o outro avançou, ele vai dar sinal para que os dois retornem. Vamos lá de novo, lá. Pressiono os dois, ele recua, o outro avança, e no que avança dá sinal para os dois, um avançar e recuar. Tá? Essa é a função da bimanual, a ZSB. No caso aqui, ela está desregulada para que eu consiga fazer isso, porque eu não tenho no simulador pressionar dois botões ao mesmo tempo. Tá? Para mim fazer isso, teria que fazer o quê? Ajustar ela para funcionar corretamente e fazer os dois num único botão. Tá? Essa simbologia aqui, ó, é a menos comum que você vai encontrar. Tá? O comum, para representar esse elemento, é o pessoal fazer isso aqui. Ó. Num retângulo, você vai encontrar as entradas, tá? A saída, que nem está lá, e aqui no meio, para não desenhar toda aquela estrutura, o cara faz aqui, ó, ZSB. O cara já sabe que é um comando bimanual, tá? Um sistema de comando bimanual. Tranquilo? Aqui, opa, vamos trocar a ferramenta aqui. Deleta. E a regulagem está aqui, ó. Está em 100%, está totalmente aberto. Né? Se eu quisesse regular, por exemplo, nessa daqui eu quero regular o recuo seja mais lento. E nessa aqui, o avanço seja mais lento. Novamente falando, né? Essa maneira de mexer no FluidSim, é interessante assistir as outras aulas para você saber como trabalha com o FluidSim, tá bom? Eu consigo mudar a velocidade para menos, tá? Então, vamos pressionar aqui, Então ele vai dar sinal, ele vai recuar. Como eu botei 15%, ele vai recuar bem lentamente, você está percebendo? Por um certo tempo ele está recuando. Então eu consegui diminuir a velocidade de retorno desse elemento, olha lá. Ele está recuando, uma velocidade bem lenta. Porque ó, o ar que está saindo aqui, ó, ele está saindo com uma certa dificuldade, porque está estrangulada a passagem. Ó, a seta indicando a passagem do ar.
Então ele está sendo lentamente. Então o ar que entra por aqui com pressão, ele não consegue levar para trás rapidamente o atuador, porque o que está na parte posterior da câmara não está saindo tão rapidamente, né? Por causa da regulagem que eu coloquei aqui. Olha lá, recuou só um pouquinho. Então eu consigo mudar isso aí, tá? É assim que a gente costuma fazer. Vamos mudar aqui para melhorar um pouquinho. Vamos colocar aí 50%, para poder visualizar melhor. Vamos colocar aí uns 50% ali, ó, a metade. Isso, vamos fazer a simulação de novo. Aqui, aqui, olha lá. Você percebe como diminuiu a velocidade de recuo? Recuando mais lentamente. 50% a velocidade de processamento da simulação. Aí não chega ao final, ele dá sinal para o outro avançar. Vou avançar, ó lá, está regulado também, ó, a saída do ar, então ele vai avançar lentamente. Agora para recuar ele vai voltar no estado de velocidade normal e para avançar em velocidade normal. Porque ó, eu não regulei nada, está totalmente aberto, aí está em 100%. E assim a gente já mata o primeiro exercício. Observem essa situação, ó, velocidade de controle aonde? Bimanual aonde? Tá? Ficou muito genérico, muito aberto. O segundo, embora o sistema, conforme a forma sequencial, né, o sistema algébrico. Ah, desculpa, vem aqui, ó, elaborar o diagrama trajeto-passo. Bem, o diagrama de trajeto-passo ele tem essa estrutura aqui, ó. São áreas quadriculadas, sendo que esse grupo de quadrados corresponde ao atuador 1 ou atuador A. Esse grupo de quadrados corresponde ao atuador B ou atuador 2. A parte inferior do quadrado, ele seria o 0, ou no caso nosso, 1S1, que representa recuado. E a parte superior seria o 1, ou no caso nosso, 1S2, que seria avançado. Mesma coisa para o atuador 2. Inferior, 2S1, que representa recuado. 2S2, que representa avançado. Na norma antiga, seria 0 e 1. Como que eu faço esse gráfico de trajeto-passo? Vamos pegar uma linha aqui, cor vermelha, e vamos lá. Bem, só para relembrar, o sistema algébrico dele era o que? A mais, opa, letra maiúscula aqui, A mais, B menos, aí entre parênteses, A menos, B mais, e fecha parênteses. Era isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente observa é que o atuador A, a primeira coisa que ele vai fazer é avançar. É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada, ver se não confundir. Ah, desculpa, ó, é A menos, ó, A menos e B mais. Me perdoe, vamos lá. Vamos corrigir isso aí. Então é A menos e B mais. Então é A menos, B mais, entre parênteses, o inverso. A mais, B menos, e fecha. Beleza, agora ficou melhor. Vamos apagar o de cima. Então, primeira coisa que a gente vai observar é o que? É o primeiro atuador aqui, ó. Ele está mostrando que a primeira coisa que vai acontecer, ele vai ser recuado. Então, se ele vai ser recuado, ele se encontra inicialmente avançado. Ele se encontra aqui, ó, nesta posição, ó, que representa ele avançado. E o atuador 2, a primeira coisa que ele vai fazer é avançar. Se ele a primeira coisa a fazer avançar, significa que ele se encontra recuado. Então ele se encontra aqui, ó, na posição de recuado. Vamos lá fazer o nosso trajeto passo. Bem, ao pressionar o botão, eu vou mandar o atuador A avançar. Então ao pressionar o botão, eu vou mandar o atuador A recuar. Então o atuador A se encontra aqui, ó, avançado. No que eu aperto o botão, ele vai dar o sinal para que o atuador A recue. Enquanto o atuador A recua, o atuador nosso B, no nosso caso, ele vai permanecer no estado que se encontrava, que no caso nosso, recuado. Quando o atuador 1 terminar de recuar, ele vai dar sinal aqui, ó, em 1S1. Quando ele dá sinal em 1S1, ele vai fazer o que? Neste momento aqui, ó, ele vai mandar o 2 avançar.
Enquanto o 2 estiver avançando, o atuador 1 vai permanecer recuado. Bem, o atuador 2 avançou. No que ele avança, ó, ele vai dar sinal no 2S2, que vai fazer o quê? Que vai nesse período aqui, nesse momento, mandar o 1 voltar a recuar, avançar, desculpa, vai mandar o 1 voltar a avançar e o 2 voltar a recuar. Então observe, o gráfico trajeto passo nada mais é que mostrar o que acontece com os atuadores conforme o ciclo, né, o circuito está em funcionamento. Aqui em cima tem 1, 2, 3, que são os passos, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo. E para finalizar, 4 é igual a 1. Por quê? Significa que o quarto passo é igual ao primeiro. Por quê? Porque o primeiro passo, observe, o 1 inicia avançado, no 2 reinicia recuado. E no último passo, o 1 finaliza avançado e o 2 finaliza recuado. Ou seja, eles finalizam da mesma maneira que se inicia. E assim a gente fecha realmente o exercício 1. Ulala! Vamos para o exercício 2. Tem aqui o sistema algébrico. Elaborar um sistema com forma sequencial A mais, B mais, A menos, B menos, C mais, C menos. Então, eu tenho 3 atuadores aqui. Então vamos para lá, vamos configurar 3 atuadores. Vamos aproveitar essa estrutura que está aqui, ó. Vamos dar uma deletada nisso. Vamos deletar isso aqui, a gente põe. Vamos posicionar aqui melhor. Isso. Eu preciso de mais um atuador, então vou pegar esse daqui, ó, vou jogar para o lado. Vou dar um Ctrl, copiar, Ctrl V. E aí já tem um segundo conjunto aqui, ó. A gente vai utilizar. No caso desse nosso aqui, esse aqui é o 3A. Epa, não foi por quê? 3A. Aí, digitar errado. E vamos seguir o sistema algébrico. Vamos lá. O A vai avançar inicialmente. Então você vai avançar inicialmente. Vamos ter que mudar essa posição. Então a posição inicial volta a ser 0. E a posição inicial dessa volta a ser a direita. Ótimo. Então primeira coisa, quando der sinal, o A vai avançar. Então o sinal inicialmente vai ser dado por um botão. Então tem um botão. Vamos configurar ele. Retorno por mola. O escape sem silenciador. Vamos conectar ele aqui. Isso. Vamos jogar ele mais para cá para ele poder visualizar ele. Aí. Aqui. Vou posicionar aí. Joia. Melhorou. Um botão aqui. Aí no que ele avança, ele vai mandar o B avançar. Então vamos voltar. Aí no que ele avança, né? Aí o 1S2, lá no fim de curso, vai dar sinal para o B avançar. Então vamos fazer uma cópia desse elemento aqui. Vamos transformar ele para rolete. Tirar o botão. Vamos colocar rolete. Ele vai dar sinal em 1S2, que vai dar sinal para o 2 avançar. Pronto. E depois, quando o 2 avançar, ele vai dar sinal tanto para o A como para o B recuar. Então, quando o 2 avançar e tocar 2S2, ele vai dar sinal para um outro rolete. Ô, colega, copia para mim, me ajuda aí. Isso. Ele vai dar sinal para 2S2, mandar recuar o atuador 2 e recuar o atuador 1. Beleza. Quando os dois recuarem, um dos dois vai dar sinal para o 3 avançar. Quem?
é gosto de cada um. Vocês decidem. Eu vou colocar no atuador 2. Então, copiar mais um aqui. Isso. Então, vou colocar como sendo um S1, que é o recuo, né? Um S2. Opa. Desculpa. 2S1, que está no atuador 2, né? Colocar na parte de baixo. 2S1 em 0. Ótimo. Que vai dar sinal para este avançar. Esse aqui esse vai ser interessante, ó, porque ele vai dar um errinho interessante de se ver. E a gente vai poder dar uma corrigida. E aí o atuador 3 avança, né? Avança, e no que ele avança, 3S2, ele vai tocar o elemento 3S2, que vai dar sinal para ele mesmo recuar. 3S2. Vamos dar ajustar na tela. Ajusta a tela de novo. Beleza. E vamos conectar aqui, ó. Bem, vamos alimentar o nosso circuito e vamos dar uma observada do que vai acontecer com isso daqui. Alimenta aqui. Alimenta aqui. Vamos tirar de cima para não ficar uma coisa muito feia, né? Sobrepondo aí um elemento aqui, esse fica melhor. Vamos alimentar este, vamos alimentar este, vamos alimentar esse daqui, ou seja, vamos alimentar todas as entradas de pressão, que na norma ISO seria o 1, na norma DIN seria o P, tá? Alimentamos. Vamos fazer uma simulação. Observe, ó, logo de cara que eu liguei a simulação, ele já está avançando 3. Por quê? Ó? O 2S1 inicialmente já se encontra pressionado lá, mandando avançar. E aí, no que chega no final, ele já dá sinal para recuar e nem consegue recuar. Por quê? Porque eu já tenho uma contrapressão gerada aqui, ó, no 2S1. Já tem um problema que tenho que corrigir aí. Vamos parar. Ainda bem que a simulação estava lenta, ó, porque deu para a gente visualizar bem isso. Então, esse daqui, ó, ele não pode ser um rolete, porque senão já vai me emitir um sinal logo de início. Eu preciso trocar. No caso dessa situação aqui, ó, quando eu tenho esse tipo de contrapressão, eu tenho que usar um gatilho, ou para o avanço ou no retorno. Como ele é o 2S2 e o sinal tem que ser dado no retorno, eu vou usar o gatilho no retorno. E aí eu mudei. Observe que o elemento ele muda lá. A gente olhar, ele não está mais sob pressão. Mas mesmo assim eu preciso mudar uma coisinha aqui, ó. Eu vou lá no 2S1, em vez de deixar ele em 0, eu vou deixar ele levemente para frente, em 5. Por quê? Porque numa situação real, eu nunca deixo o gatilho no fim de curso. Eu deixo ele levemente deslocado para frente ou para trás, para que o atuador dê o sinal e saia de ação do rolete, para evitar que possivelmente ele mantenha pressionado e acaba virando um gatilho. Um rolete acaba virando um gatilho, tá? Bem, transformei ele para gatilho. Vamos ver agora o que acontece. Vou mudar a opção aqui, ó, da simulação. Vamos colocar um por um, para a gente ser mais rápido. Vamos simular. Observe, ó, aquele problema que tivemos já não temos mais. Vamos pressionar o botão. Um avança, dois avança. Ótimo. Aparentemente parece que funciona tudo bonitinho. Estou com um probleminha aqui de velocidade, por causa aqui dos nossos reguladores de fluxo que eu aprendi, que eu aproveitei melhor, né, do exercício anterior. Nesse exercício ele não está pedindo, então vamos fazer o que? Vamos eliminar essas reguladoras de fluxo e vamos fazer uma ligação direta. E aí a gente vai ter a situação real que a gente precisa, né? Elas estavam aí por quê? Porque eu aproveitei o circuito anterior, lembra? Para não puxar tudo novamente, eu peguei e aproveitei. Vamos simular.
Vamos startar. Avança 1, avança 2, recuo os 2, avança 3, recuo 3. Funcionou. Vamos fazer uma simulação um pouco mais lenta, para a gente poder visualizar. 1 por 5, acho que está bom. E vamos mandar simular novamente. Avanço 1, avanço 2, recuo 2 e 1, avanço 3, recuo 3. Funcionou. Está aí o nosso circuito prontinho, conforme o enunciado. Esse enunciado está um pouquinho melhor elaborado, né? Não está deixando confusa a situação como deixou esse aqui em cima. Elabora o trajeto gráfico, elabora o diagrama trajeto passo. Vamos lá. Eu tenho aqui o gráfico trajeto passo para os 3 atuadores. Vamos pegar o lápis aqui, canetinha vermelha. Nos 3 atuadores, se a gente olhar a informação do sistema algébrico, vamos colocar o sistema algébrico deles aqui. Ó. Ele está lá como A mais, B mais, abre parênteses, A menos, B menos, fecha parênteses, C mais, C menos. Então significa o quê? Que o atuador A vai se iniciar avançando. Se ele vai se iniciar avançando, ele se encontra recuado. O B vai iniciar avançando, então ele se encontra recuado. O C vai iniciar avançando, então ele também se encontra recuado. Ótimo. Bem, vamos fazer o gráfico. Vamos pegar uma linha aqui e vamos lá. Primeira coisa que acontece quando eu pressiono o botão, ele manda avançar o atuador A, que é o nosso 1A. Então, aperto o botão, o 1A avança. Enquanto o 1A está avançando, o atuador B se mantém parado e recuado, e o atuador C também se mantém parado e recuado. Quando o 1 avança, ele dá sinal em 1S1. Quando o 1 avança, ele dá sinal em 1S2. Que vai fazer o quê? Nesse passo aqui, ele vai mandar o atuador B avançar. Enquanto o atuador B está avançando, o atuador 1 permanece parado e avançado, e o atuador 3 permanece parado e recuado. Quando o B termina de avançar, ele vai fazer o quê? Ele vai dar sinal para o A e para o B recuar. Então, quando o atuador B avançar, ele vai tocar o elemento de sinal 2S2, que vai fazer o quê? Mandar o A recuar e o B recuar. Enquanto os dois estão recuando, o C permanece ainda parado e recuado. Bem, os dois recuaram. Quando os dois recuaram, um dos dois vai mandar sinal para o C avançar. Então eu vou pegar aqui, no caso do atuador 2. Então, quando os dois recuaram, um dos dois nesse ponto vai mandar o C avançar. Eu vou falar que vai ser o atuador B. Então, quando o B recuar, ele vai mandar sinal para o C avançar. E enquanto o C estiver avançando, tanto o B vai permanecer parado e recuado, como o A vai permanecer parado e recuado. Quando o atuador C terminar de avançar, ele vai dar sinal para ele mesmo através do 3S2 para que ele recue. Enquanto ele estiver recuando, o atuador 2 vai permanecer parado e recuado, e o atuador 1, que é o A, vai permanecer também parado e recuado. E assim acaba o trajeto passo. Observe, tem os 6 passos, o último passo igual ao primeiro, porque ele vai finalizar da mesma forma que iniciou. Iniciou todos recuados, finalizou todos recuados. E assim eu tenho o gráfico do trajeto passo deles. Esse gráfico do trajeto passo está simplificado. Alguns fazem ele mais complexo. De que maneira?
por exemplo aqui, ó, foi um botão que acionou. Então o pessoal costuma fazer o quê? Vamos pegar aqui o lápis branco, vamos pintar aqui de branquinho, né? Vamos fazer uma bolinha preenchida, isso. Aí, beleza, e agora eu vou botar o preto em volta, ou o vermelho que a gente está usando para as linhas. Eu vou usar o verde, ou não decide, né? Uma bolinha, e nessa bolinha aqui a gente costuma dentro dela escrever o elemento de sinal que deu o sinal inicial. No caso nosso ali foi o S1, aqui dentro. Bem, o 1 avança, nesse ponto ele emite um sinal em 1S2, tá? Que vai fazer o quê? Esse sinal de 1S2, ele vai sair do atuador 1 e vai vir aqui no atuador 2, nesse ponto, mandar o atuador 2 avançar. Então eu indico com uma seta aonde vai ser enviado esse sinal. Bem, o atuador 2 avança. No que ele termina de avançar, ele vai dar sinal nesse elemento 2S2, que vai fazer o quê? Vai mandar o atuador 1 recuar nesse momento aqui, e também o próprio atuador 2 recuar nesse momento aqui. Aí o 1 recua e o 2 recua. O que o 2 recuou, eu defini que ele vai dar sinal em 2S1, para que ele, nesse momento aqui, ó, faça o atuador 3 avançar. Quando o 3 avançar, ele vai tocar este elemento, fazendo o quê? Que ele dê um sinal para ele mesmo recuar. Então esse aí seria o gráfico de trajeto passo completo, tá? Se eu fosse fazer nesse aqui, seria a mesma coisa, tá? Aqui eu teria a bolinha e dentro informando quem que deu o sinal. Ô, bodega, volta aqui. Quem que deu o sinal. E aí eu teria setas indicadoras. No que ele recuou, tocou esse, que fez com que esse, nesse ponto aqui, avançasse. Avançou, tocou este, que fez o quê? Que ele desse sinal aqui, para que esse voltasse a avançar e ele mesmo voltasse a recuar. Ficaria desta forma, tá? Mas aí vai de cada um. Tem pessoa que prefere o mais completo, tem pessoa que não. E aí a gente consegue já fechar os dois exercícios. Bem, pessoal, espero que tenha ajudado vocês a resolver esse exercício e a entender melhor, tá? Eu fui um pouco mais rápido, supondo que vocês já tenham conhecimento prévio. Vou estar postando futuramente aí aulas de pneumática, inicialmente intuitiva e depois mais complexas, né? Passo a passo industrial, eletropneumática e assim vai indo, tá? E aí eu vou estar falando um pouco mais lentamente para explicar o porquê de cada um. Um abraço a todo mundo, até uma próxima oportunidade e novamente espero que tenha ajudado a vocês.